Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes, e pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não tos lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhes Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, serei felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra esta palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Item 1. Promessas de Deus. Como promessas, meus irmãos, eu coloquei o versículo 16 para nós compreendermos, e a promessa está no versículo 17. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. A felicidade, meus irmãos, está na humildade e na obediência. Todos nós buscamos a felicidade verdadeira. E Jesus nos diz que se compreendermos o que ele fez e praticarmos, seremos felizes. Jesus, ele quer que nós compreendamos isso, sermos voluntariamente servos uns dos outros, servir com amor, sem esperar nada em troca, apenas com a meta de agradar a Deus, que tudo vê. Esse é o segredo do Criador para a verdadeira felicidade. Jesus lavou os pés sem esperar nada em troca. O que aqueles servos que ele tinha podia dar para Deus, para o próprio Deus? Meus irmãos, tudo que Deus faz por nós é gratuito. Item 2. Ordens a obedecer. Meus irmãos, como ordem eu coloquei o versículo 14. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo. Jesus deu o exemplo. Da forma como ele fez, ele quer que nós façamos. Nós precisamos compreender, não é só lavar os pés, é sermos servos uns dos outros.
servirmos uns aos outros sem esperar nada em troca com amor. Item 3, princípio eterno. Meus irmãos, esse princípio eterno, ele está junto com o princípio, mas ele também é uma promessa e uma ordem. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui me veio em mente os sacerdotes, que são os enviados do Senhor. O Santo Padre, o Papa, eles são os representantes do Senhor aqui na terra. É claro que nós precisamos saber verdadeiramente a palavra de Deus, porque infelizmente, como na época de Jesus havia Judas, sempre Jesus aceitou Judas junto dele. Eu acho que ele aceitou todo esse tempo porque ele queria nos mostrar que sempre teremos Judas dentro da igreja. Eles não são páreo para Deus. Deus é muito mais poderoso e Deus não vai deixar os Judas presentes na igreja derrubar a igreja. Mas eles existem. Então, às vezes, nós vemos um sacerdote, mas aquele sacerdote é um Judas, porque fala contra a doutrina verdadeira da igreja. E como nós vamos saber isso? Estudando, meus irmãos. Eu venho falando isso muito. Um católico precisa ter o catecismo nas mãos. Precisa ler diariamente para não ser enganado. Cai aquele que não busca a verdade. Cai aquele que não luta para conhecer a verdade de Jesus. Isso agrada a Deus. São tantas pessoas perdidas neste mundo hoje em dia, meus irmãos. Nós precisamos ver o que a nossa Santa Igreja diz. Vamos procurar por aqueles sacerdotes santos que lutam pela verdade da igreja. O Padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson. São tantos sacerdotes que procuram a verdade, procuram mostrar a verdade. São esses sacerdotes. Sacerdote que não fala da cruz, não está falando de Jesus. Jesus aceitou a cruz e nós precisamos aceitar a nossa, né? Que o Senhor nosso Deus ilumine o nosso coração, nos envie o Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que é bom, o que é mal, e nós consigamos seguir o nosso caminho na verdade, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sigamos Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? É pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O que eu senti que o Senhor quer que eu faça de diferente? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer de mim? Esse é o nosso momento, meu irmão e minha irmã. Pensa, feche os olhos. Reflita. O que Deus quer dizer para mim com a leitura de hoje? Se você quiser ter mais tempo, pare o vídeo, pause ele agora. E apenas escute o que Deus fala ao seu coração. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer. Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? Esse é o momento, meu irmão e minha irmã. E agora, deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!